Olá, eu sou Ercília Cavalcante, sou uma mulher de cor de pele parda, cabelos loiros e estou usando uma blusa de listas pretas. Nosso vídeo de hoje tem como tema a linguagem como mediação no desenvolvimento humano, a construção dos processos psicológicos superiores e dos conceitos científicos. Você já parou para pensar no poder que a linguagem tem sobre o nosso pensamento, sobre quem somos e sobre como compreendemos o mundo? Neste vídeo, vamos explorar não apenas a linguagem como meio de comunicação, mas como um instrumento fundamental para o desenvolvimento humano, especialmente na formação dos chamados processos psicológicos superiores e dos conceitos científicos. Vamos iniciar com um conceito central trazido por Levi Vygotsky, um psicólogo de grande nome da psicologia histórico-cultural. Segundo Vygotsky, o ser humano não nasce pronto. Ele se forma, se desenvolve nas relações sociais e, nesse processo, a linguagem ocupa um lugar de destaque. Ele é a ponte entre o mundo externo e interno. Para ele, a linguagem é uma ferramenta de mediação simbólica. Isso significa que ele não apenas expressa o sentimento, mas o estrutura, o organiza e ainda transforma. Quando uma criança aprende a nomear o que se vê, o que se sente, o que deseja, ela começa a construir um pensamento mais complexo. É aí que entram os chamados processos psicológicos superiores, com o pensamento lógico, a atenção voluntária, a memória intencional e o raciocínio abstrato. Esses processos não se desenvolvem de forma espontânea, como os instintos ou reflexos. Eles são construídos a partir da interação social, mediados principalmente pela linguagem. Imagine uma criança tentando resolver um problema. Ela precisa da fala de um adulto e também das orientações externas, para logo depois ela falar sozinha e dar ordens em si mesma. Isso foi chamado por Vygotsky de fala egocêntrica. Mais tarde, essa fala se torna interna, ou seja, pensamento. Outro ponto fundamental do pensamento de Vygotsky foi a distinção entre o conceito espontâneo e o conceito científico. O conceito espontâneo é onde a criança aprende no seu dia a dia com as suas experiências, como por exemplo o nascer do sol. E o conhecimento científico, ele é um pouco mais abstrato. Ele precisa ajuda de um mediador, de um professor. Ele exige um nível alto de desenvolvimento. E também, como por exemplo, aprender sobre metáfora, sobre a democracia, sobre também a gravidade. Agora, qual é o papel da linguagem nisso tudo? A linguagem, ela é o meio pelo qual esses conceitos são transmitidos, são discutidos e até construídos. É no diálogo com o outro, com os professores, com os livros, que a criança começa a organizar os seus pensamentos, a comparar as ideias, a fazer as generalizações e até formar conceitos científicos. Isso não significa que os conceitos científicos substituem os espontâneos. Pelo contrário, eles se complementam, eles se transformam mutuamente. É o que Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal. A distância entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que consegue fazer com ajuda. E a linguagem motor é o processo desse desenvolvimento. Por isso, promover o desenvolvimento humano significa criar espaço de diálogos, de escuta, de linguagem significativa. Em sala de aula, isso pode acontecer por meio de perguntas abertas, debates, leitura compartilhada, leitura reflexiva e até a escrita. Na psicologia, isso aparece na escuta clínica, na interpretação dos discursos, na forma como o terapeuta ajuda o sujeito a reconstruir sua própria narrativa. Tanto na educação quanto na psicologia, a linguagem deve ser vista como uma ferramenta ativa de transformação e não como meramente algo técnico ou informativo. Desenvolver-se é tornar-se capaz de pensar sobre o próprio pensamento. E é isso
que acontece através da linguagem. Por isso, valorizar a linguagem é valorizar a nossa capacidade de reflexão, de escolha e de autonomia. Como nos lembra Vygotsky, o ser humano é um potencial, só se realiza através da mediação com o outro, e essa mediação se dá, antes de tudo, pela linguagem.